Salmo capítulo de número 27, verso 13, vamos aprender de Deus? Não só você na igreja, mas você que está em casa também ou nos ouve no rádio, que em nome de Jesus essa palavra também chegue ao teu coração de uma forma especial. Diz assim o texto sagrado, Salmo capítulo 27, verso 13. Você pode ler em voz alta junto com o pastor Glauber? O que diz aí? Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Amém? Vamos ler de novo esse texto, meus irmãos. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Meus irmãos, o salmista Davi, ele tinha uma convicção. Se não fosse a bondade de Deus na vida dele, ele pereceria. Se não fosse a bondade de Deus na vida dele, diante das batalhas diárias na qual ele travava, ele não teria subsistido. Se não fosse a bondade de Deus manifesta no viver dele, diante de todas as ameaças e desafios que ele enfrentou, ele teria perecido. E eu lhe pergunto, você de verdade confia em Deus? Quem pode dizer, pastor, eu confio em Deus? Você pode dizer, eu confio que Deus está me guardando aqui nos Estados Unidos. Você crê nisso, meus irmãos? Meu irmão, se não for a bondade de Deus, nós estamos perdidos. A mesma coisa que o salmista Davi fala, porque nós somos perfeitos? Não, nós temos falhas, verdade ou não é? Daqui a pouco nós vamos ceiar, nós vamos estar diante do Senhor. Se tiver alguma coisa na nossa vida, que impede a gente de comunhão, vamos colocar para fora, porque não vamos perder a comunhão com o nosso Deus, nós queremos estar em comunhão com Ele. Mas veja, se não é a bondade do Senhor, porque muitas vezes, meu irmão, diante das situações da vida, algumas posturas, posicionamentos, pensamentos ou palavras, vêm a ser contrário àquilo que deveria ser. Mas aí Deus, na sua bondade, continua se mostrando, se revelando, continua com paciência falando ao nosso coração, continua sempre trazendo aquelas palavras doces de incentivo, de encorajamento, dizendo não pare, não desiste, não entregue os pontos, avance, prossiga. E nesta hora, meus irmãos, a gente vê como Deus cuida de nós, né? Porque muitas vezes nem mesmo nós temos vontade de fazer mais nada, mas Deus fala, não, meu filho, não é assim. E Ele vem e traz aquela palavra doce ao nosso coração, nos encoraja para que a gente possa levantar a cabeça e assim a gente possa prosseguir. O salmista experimentava isso. E nós vamos ver, meus irmãos, de uma forma clara, como é que ele experimentava essa bondade de Deus. Nós vamos ver de uma forma clara como é que ele se posicionava diante destas questões da vida. Na batalha que ele enfrenta com Golias, aqui nós temos exemplos muito importantes de alguns aspectos na qual nós precisamos ter claros na nossa vida, para que assim a gente possa enfrentar. A mesma forma como Davi agiu por conhecer a Deus, por estar na presença de Deus, por conhecer da bondade. A bondade do Senhor se dá na sua entrega, na sua revelação. A bondade de Deus se manifesta dia após dia, naquilo que Ele demonstra, naquilo que Ele fala, naquilo que Ele expressa aos nossos corações. Então, vamos ver alguns aspectos disso nessa batalha. Essa batalha está registrada lá no livro de 1 Samuel 17. Vamos voltar um pouquinho aí na nossa Bíblia e vamos lá para 1 Samuel 17. E aqui nós vamos ver claramente estes aspectos na qual estamos tratando nessa manhã. 1 Samuel, capítulo de número 17, o verso é o de número 20. E por aqui nós vamos avançar. 1 Samuel 17, verso de número 20. Israel estava em guerra contra os filisteus. O povo de Deus sempre teve batalhas e desafios pela frente, como nós temos também todos os dias. Não é hoje no âmbito como eles tinham, que era uma guerra por conquista de território e de espaço. Então eles se enfrentavam fisicamente, mas há uma batalha também na qual todos os dias nós travamos, e também é por conquistas, também é por espaços, mas é no âmbito espiritual. E isso, sem dúvida, vai refletir no âmbito material. A gente precisa entender isso. Então, vamos ver alguns aspectos. Primeira coisa, meus irmãos, que eu quero que você entenda é o seguinte.
Davi, por conta da bondade de Deus, Davi ele tinha uma perspectiva diferente das demais pessoas que estavam com ele e até dos soldados que faziam parte do povo de Deus. Eu e você precisamos, por conta dessa bondade de Deus em se mostrar, em se revelar a nós, também passarmos a ter uma perspectiva diferente dos demais. Eu e você não somos quaisquer pessoas. Eu e você somos homens e mulheres de Deus, escolhidos pelo Senhor. Somos como soldados nomeados do Senhor para avançarmos em uma batalha. Veja só o que aconteceu com Davi, veja a perspectiva de Davi diferente dos demais. Capítulo 17, versos 20 e seguintes, diz: Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a uma guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara e chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército do filisteu o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha e fará isenta de impostos a casa do seu pai em Israel. Por 40 dias, Golias estava se apresentando diante do povo de Deus e desafiando ao povo de Deus, aos soldados de Deus. Por 40 dias, o povo de Deus, diante daquelas afrontas, se encolhia. Davi, quando chega e Davi vê aquela afronta que era tida contra ele, Davi teve uma perspectiva diferente dos demais. Ele não olhou como os demais. Nós aqui tratamos sobre visão nesses últimos 3 domingos, não é verdade? Pedindo que o Senhor abra os nossos olhos. Meu irmão, os nossos olhos precisam sim estar abertos para que a gente também possa enxergar as coisas de uma forma diferente. Para que a gente possa enxergar as coisas de uma perspectiva de Deus e não de uma perspectiva humana. Davi, quando viu aquela afronta, Davi, meus irmãos, ele olhou para aquela situação e Davi não viu naquilo o fim como os outros estavam vendo. Ao contrário, Davi, por ter uma perspectiva diferente e uma visão diferenciada de como enfrentar os problemas da vida, Davi não viu naquela ameaça o fim, mas Davi ele viu naquela ameaça uma oportunidade. E aqui é o segundo ponto que eu quero que você entenda. Diante das batalhas, dos problemas, das lutas da vida, nós precisamos entender que nós temos oportunidades. Pastor, mas diante de lutas eu vou ter oportunidade? Sim, eu vou ter. Olha só o que aconteceu, versículo de número 26, preste atenção. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para enfrentar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Se você reparar no verso de número 25, os homens já estavam dizendo: olha, o rei vai beneficiar quem vencer. Mas aqueles homens, na perspectiva dele, eles não conseguiam ver naquela batalha uma oportunidade de melhorar na vida, de crescer. Ao contrário, eles estavam temerosos diante daquela batalha. Davi, quando chega naquele lugar e ele vê que se levanta uma batalha, Davi vê naquela dificuldade uma oportunidade dele poder se destacar, dele poder crescer. Davi deu mais valor ao benefício que seria dado à vitória do que, meus irmãos, ficar temeroso diante da afronta ou da adversidade que ele enfrentava. Aí é uma questão importante. Como é que eu e você nos posicionamos diante dos problemas, diante das tensões, diante das ameaças da vida? Como eu e você nos posicionamos diante das lutas ou provações na qual nós temos passado? Tem muita gente, meu irmão, que por não ter uma perspectiva
plena do Senhor, não enxergar as coisas da mesma forma como Deus nos mostra, por não entender que a bondade de Deus é grande, estão perecendo, assim como aquele povo estava perecendo. O Davi, ele dizia o seguinte: se não fosse a bondade do Senhor, eu também pereceria na terra dos viventes, como aquele homem estava perecendo, e às vezes nós também estamos, porque achamos que pelo fato da questão imigratória desse país está de uma maneira como está, indefinida, por vivemos esse momento de pandemia na qual nós vivemos, onde dias pode não ter máscara, dia tem que ter máscara, onde cidade você pode, cidade você não pode, onde você já não sabe mais nem o que você faz, que caminho que você vai. E aí agora fala da variante, da outra variante, não sei o que varia para cá e varia para lá, e aí aquela bagunça, porque ninguém mais sabe para onde que vai, pessoal. A coisa perdeu o rumo e a direção, é só Deus para nos direcionar. Mas nós temos que enxergar em todas essas questões da vida, meu irmão, oportunidades. Lá no livro de Tiago, marque aqui Samuel, que a gente volta para cá para prosseguir, mas lá no livro de Tiago, no capítulo 1, nos versículos 2, 3 e 4, olha só o que a Bíblia Sagrada fala. Tiago, capítulo de número 1, os versos são os de número 2, 3 e 4. Tiago, capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Olha só o que está escrito. Diz assim, ó: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo ou alegria, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, quando vem a dificuldade, quando vem a luta, quando vem a batalha, meu irmão, se nós temos uma perspectiva diferente e olhamos com uma visão plena das coisas, entendemos que a bondade de Deus é conosco, nós não vamos ver na dificuldade o fim, no problema o fim, na questão contrária o fim. Ao contrário, nós vamos ver diante de tudo isso oportunidades que Deus te dá. Quando você tiver uma batalha diante de você, diga a Deus: obrigado, o Senhor está me dando uma oportunidade. Uma oportunidade de te amar, de te servir, de te respeitar, de ver mais uma vez a tua palavra se cumprir na minha vida. Quando nós entendemos isso, meu irmão, isso fará com que diante de qualquer batalha que surja, problema na nossa vida, nós não venhamos abaixar a cabeça ou ficarmos oprimidos como aquele povo estava 40 dias diante das ameaças que Golias estava fazendo. Tem muita gente que está encolhida por causa disso. Não se encolha. Ao contrário, meu irmão, cada luta, cada batalha, cada provação são oportunidades. O diabo vem achando que aquilo vai te sucumbir, vai te destruir. Mas você, diferente disso, não baixa a cabeça. Você diz: Satanás, você pode estar tentando, mas você está batendo na porta errada. Porque eu sou um filho de Deus, eu conheço a palavra de Deus, a bondade de Deus está comigo. A minha perspectiva é outra. Eu não sou como aqueles que se encolhem diante da dificuldade. Não, eu sou como aquele que levanta a cabeça e vai adiante diante do problema. Eu não sou aquele que fico me defendendo. É como dizem lá na área do esporte, diz que a melhor defesa qual é? É o ataque. Eu não vou ficar encolhido no meu canto sofrendo, não. Pelo contrário, eu vou buscar de Deus. Ah, mas meu marido está me traindo, minha mãe, eu vou ficar chorando. Não, eu vou continuar vivendo a minha vida, eu vou me levantar, eu vou me arrumar, eu vou estar bonito, eu vou estar bonita, eu vou estar servindo a Deus. Eu vou ficar em casa chorando? Vou nada. Eu vou lutar no meu Deus, e esse demônio que está querendo destruir o meu casamento está repreendido em nome de Jesus. E aquilo que Deus une, o homem não separa. Satanás, você pode estar tentando, mas eu tenho a palavra de Deus comigo, e envergonhado vai ser você nessa situação. Essa é a postura de quem serve a Deus, de quem crê, meu irmão. A doença se levantou, o mal se levantou, Satanás, você está batendo em porta errada. Eu não vou ficar agora pensando: ai meu Deus, deixa eu já fazer o meu testamento, porque eu vou morrer, isso aqui vai acabar com a minha vida. Não, Deus, eu vou buscar o Senhor, eu vou agir como tem que ser, eu vou me posicionar de uma forma plena, e se o Senhor levou minhas dores, minhas enfermidades, eu vou tomar posse disso em nome de Jesus. Se a minha fé ainda não está suficiente, Deus, eu vou buscar no Senhor, para que a minha fé cresça, para que em nome de Jesus eu possa viver vitória, e eu possa tomar posse. O Senhor é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos, e glória a Deus, eu vou me levantar. Essa é a postura, meu irmão. O que Satanás quer é que você fique chorando. Na perspectiva de muitos é assim.
E as pessoas às vezes têm por coitadinho quem fica dessa maneira. Ai, coitadinho. Tem gente que gosta de ser coitadinho. Meu irmão, mas eu e você não somos coitadinhos. Ao contrário. Quando nós temos uma visão plena, a gente não fica esperando pela misericórdia dos outros. A gente não fica nem esperando pelos outros. Porque tem gente que não faz nada na vida porque fica esperando pelos outros. Mas nem sempre as pessoas que estão à nossa volta têm fé e entendimento ou a visão de como enfrentar as batalhas da vida. Nem todos que estão à nossa volta conhecem a bondade de Deus. E é por isso que muitos perecem. Cada um só dá o que tem. Então, nessa caminhada, um terceiro aspecto que eu quero que você entenda é que muita gente vai tentar puxar você para baixo. E às vezes até pessoas que estão próximas a você. Volta lá em Samuel, capítulo 17, onde nós estamos vendo o relato da batalha. Olha o que aconteceu no verso 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fez eu agora? Porventura não há razão para isso? Ou seja, os próprios irmãos de Davi se levantaram contra Davi. O próprio irmão mais velho de Davi, aquele que quando até o profeta foi ungir, ele aparentemente tinha todos os requisitos para ser o novo rei, mas na verdade só tinha aparência, não tinha o coração. Ou seja, a boca só fala que o coração está cheio. Como é que ele, que não era aprovado por Deus, ia ter condições de falar alguma coisa? Não ia. E muitas vezes, meu irmão, as palavras de pessoas que estão próximas a nós, e aí eu vou dizer, às vezes sai da boca do marido, às vezes sai da boca da esposa, às vezes saem da boca dos irmãos, às vezes sai na boca dos irmãos da igreja. Palavras que ao invés de te encorajar para ir, fica, não vai, não vai dar certo, isso é bobeira. Ou seja, não falam a palavra de Deus. Falam muitas vezes do lado natural. Tem gente que tem boa intenção, mas não é boa intenção que a gente precisa aqui, meu irmão. Porque a boa intenção não nos impulsiona, a boa intenção não traz fé ao nosso coração. O que traz fé é somente a palavra revelada. Se não fosse a bondade do Senhor, eu teria sido destruído, eu pereceria na terra dos viventes. Olha o que Davi sabia. Meu irmão, é a bondade de Deus que a gente quer. Deixa eu dizer uma coisa para você, fica atento em relação a isso. Tem muita gente que para por causa da oposição das pessoas que estão à sua volta. Não pare por causa da oposição das pessoas que estão à sua volta. Principalmente daqueles, pessoal, que não estão diante de você para poder trazer aquilo que Deus diz. Uma pessoa que é de Deus, ela ouve a Deus, e o direcionamento que vem por pessoas próximas tem que ser de acordo com a palavra, porque senão são meramente conselhos vazios, são palavras humanas. Está cheio de gente que vai dizer para você, não dá, não pode, não consegue, você é imigrante nessa terra, você é indocumentado, você é ilegal, você é isso, você é aquilo. Meu irmão, o que mais vai ter no meio da sua caminhada? Você não fala o inglês fluente, você tem sotaque, é o que mais vai ter nessa caminhada. Não perca tempo com isso não, meu irmão. Porque se você perder tempo com isso, você vai perecer como os outros perecem. Mas quando você sabe que a bondade de Deus está com você, e Deus está se revelando, a porta que Ele abre, ninguém? E a que Ele fecha? Essa ninguém abre, meu irmão. Então não deixa isso assolar o coração. Lá em Mateus, no capítulo 13, no verso 12, olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, o verso é o de número 12. Olha só que coisa tremenda que diz aqui. Mateus, capítulo de número 13, o verso é o de número 12. Olha o que diz o texto sagrado. Mateus 13, 12 declara: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não perecereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não vejam com os olhos do Senhor, e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. O que é que Jesus está retratando? É a igreja nos dias de hoje, meus irmãos. É aquela igreja que muitas vezes não compreende as revelações do Senhor. As pessoas têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, e no coração não creem. Muitos se chamam por irmãos, mas na verdade aquilo que falam a nós não é o que a palavra de Deus fala. Então, se você for dar ouvidos a isso, você vai perecer.
Hoje em dia, meu irmão, o que a gente tem de ciência sendo implementada no meio da igreja, e aquilo que a maioria das pessoas falam são ciências, como se as ciências elas fossem realmente trazer fé. Ciência não traz fé para o nosso coração. Palavras bonitas e humanas, palavras eloquentes não trazem fé ao nosso coração. Muitas vezes as pessoas falam coisas bonitas e essas coisas bonitas que elas falam fazem sentido e têm lógica, mas não têm poder, porque não são oriundas da palavra de Deus, são oriundas da mente e do raciocínio humano. E isso te impede. Tem muita gente perecendo por causa disso, porque aquilo que a pessoa segue não é a direção de Deus, aquilo que a pessoa segue é a direção do homem. Jesus está falando, essa igreja hoje tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, não compreendem as coisas. Parece que a palavra de Deus está fechada ao entendimento da pessoa, mas a palavra de Deus está aberta e o Espírito Santo está aqui nessa manhã para trazer ao nosso coração aquilo que ele tem visto e ouvido do Pai, para abrir o nosso entendimento para que a gente compreenda. É isso que nós precisamos fazer. Não pare diante das opressões dos outros e não perca, meu irmão, o caminho ou a direção por conta de palavras que são humanas e não são divinas, porque estas coisas nos tiram da caminhada. Estas coisas fazem com que a gente ache que estamos no caminho, mas na verdade não estamos. O que a gente precisa é da revelação de Deus. O salmista tinha contato direto com Deus, e é este contato com Deus que eu e você temos que ter. Davi, ele consultava a Deus, e por consultar a Deus, Deus mostrava para ele o lugar onde ele deveria ir e o lugar onde ele não deveria ir. E desta forma, ele era bem-sucedido. E é isso que o Senhor também quer fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Volta para Samuel 17. Um outro aspecto, meus irmãos, que é importante, que eu e você temos que ter, é o seguinte: se eu e você formos pessoas que confiamos na bondade de Deus, se eu e você somos pessoas que permanecemos firmes no que diz a palavra e não nos perdemos nessa caminhada, não somente nós vamos ter uma confiança, mas nós vamos conseguir transmitir às pessoas que estão à nossa volta essa confiança. Davi estava sendo repreendido pelos irmãos, mas Davi permaneceu firme. Olha o que diz o verso de número 31. Diz assim, e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá peleja contra este filisteu. Olha só. Meu irmão, naquele acampamento, todos ouviam a afronta de Golias e todos temiam. Quando Davi começa a chegar e dizer, eu vou, não desfaleça o coração de ninguém. A palavra de Davi, meu irmão, influenciou aqueles que estavam já desanimados. Neste mundo, eu e você temos que ser sal. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Se o sal estiver insípido, ele não vai servir para nada. Se o sal estiver insípido, ele não vai fazer diferença. Qual que é a nossa postura hoje, meu irmão, diante de questões na qual o mundo hoje passa a cabeça? Qual é a nossa postura hoje diante do homossexualismo? Qual é a nossa postura hoje diante das drogas? Qual é a nossa postura hoje diante dos vícios? Qual é a nossa postura hoje diante da sensualidade? Qual é a nossa postura hoje diante, meu irmão, dos princípios cristãos? A nossa postura tem que ser a da palavra. Nós vivemos num mundo, pessoal, onde todo mundo hoje aceita tudo. Não, é o evangelho da inclusão. Meu irmão, realmente o Senhor Jesus disse, vinde como estás. Mas esse evangelho que inclui, trazendo todos como está, transforma a vida das pessoas. Não deixa as pessoas da maneira que elas são. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem furtava não furte mais, quem se prostituía não se prostitua mais. O evangelho realmente é inclusivo, ele abre a porta para todos, mas o evangelho muda a vida das pessoas. Porque o evangelho não fala o que as pessoas querem ouvir. O evangelho fala aquilo que Deus determina na sua palavra. E ele mostra através das boas novas que no Senhor a saída, a solução, a mudança e a transformação. O evangelho muitas vezes a palavra é dura, mas a palavra cura. A palavra entra na essência, mas ela restaura. É diferente, meus irmãos, das palavras humanas que apenas agradam o ego do homem ou que tentam trazer um conforto para a alma. A palavra de Deus é transformadora.
O salmista Davi, por conhecer a bondade de Deus, dizia: não vamos desfalecer por causa dele. Vamos à batalha. Aquilo contagiou. Meu irmão, tem muita gente que ainda não tem a sua família na igreja porque, infelizmente, a família ainda não viu alguém de verdade, servo de Deus, dentro da sua casa. Como assim, pastor? Tem pessoas, meu irmão, da família, que só veem que, de vez em quando, de domingo, eu vou para a igreja. De vez em quando eu vou lá buscar Deus. Eu digo que eu tenho a minha congregação. Ok, mas não é só ir na igreja que mostra a família que eu sirvo a Deus. Qual que é a minha conversa dentro da minha casa? Qual que é a minha postura dentro da minha casa? Qual que é a minha atitude dentro da minha casa? No meu local de trabalho, como é o procedimento que eu tenho? Eu sou como os outros ou eu tenho ações e atitudes que são diferentes? Muitas vezes os nossos, meu irmão, não se chegam a Deus porque não vem um exemplo em nós. Não tem alguém que assume liderança naquela casa e toma uma posição realmente firme em Deus para conduzir todos. Um cego não guia outro cego, porque derruba ele para o abismo. Mas se tem alguém que enxerga, esse vai ter uma condução plena. O salmista, diante daquilo, ele está dizendo: vamos lutar, não vamos temer, Deus está conosco. Aquela palavra contagiou aqueles soldados derrotados que lá estavam, temerosos que lá estavam, a ponto de levar ao rei: rei, tem alguém aqui que está animado, tem alguém aqui que está fazendo a diferença, tem alguém aqui que acredita, tem alguém aqui que vai lutar, tem alguém aqui que tem esperança, tem alguém aqui que sabe da bondade de Deus. Se não fosse a bondade de Deus na minha vida, eu pereceria na terra dos viventes. O exército de Deus estava sucumbindo diante das ameaças de Golias, mas Davi estava lá, conhecedor da bondade de Deus. E o fato dele servir a Deus, ele influenciava os demais. Meu irmão, eu e você temos que ser assim. Lá em Lucas, no capítulo 5, veja como é que Jesus agia, o que Jesus fazia, como chegava ao coração das pessoas. Lucas capítulo 5, verso de número 24. Veja como Jesus é o maior exemplo para cada um de nós. Lucas capítulo 5, verso de número 24. Veja, meu irmão, que quando nós tomamos ações de Deus, as ações de Deus que nós tomamos mudam tudo. Por isso que o meu testemunho é importante, o seu testemunho é importante. Por isso que vivemos a palavra de Deus na sua totalidade é importante. Talvez a gente pense que não influencia, mas influencia e muito, meus irmãos. Lucas capítulo de número 5, verso de número 24, diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Esse aqui é o caso daquele paralítico. Os amigos levaram até Jesus e Jesus fala para ele assim: perdoados estão os teus pecados. Eles ficaram revoltados. Quem é esse que tem poder para perdoar pecados? E Jesus fala: para que vocês entendam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. Porque o que é mais fácil dizer? Quando Jesus faz isso, pessoal, Jesus está não somente perdoando aquele homem, mas Jesus está restaurando. É uma cura completa e é o que Jesus faz. Ele cura no espírito, que é o verdadeiro homem, restaura a alma e naturalmente o corpo também é restaurado. Quem pode mais, pode menos. E olha o que diz o verso 25. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a quem? A Deus. E todos ficaram como? Maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos o quê? Prodígios. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e o quê? E seguiu. Alguém segue alguém que não é exemplo? Alguém segue alguém, meu irmão, que não tem uma liderança? Não. E aí eu lhe pergunto: as pessoas da tua casa têm seguido a você? Têm seguido a Deus como você? Têm buscado a Deus como você? Ou você tem deixado correr solto? Onde estão seus filhos nesta hora? Onde que está a sua família nesta hora? Estão fazendo aquilo que eles querem? Mas quem é que comanda essa casa? Quem é que Deus levantou como autoridade dentro desse lar? Mas eles estão aonde? Você tem certeza que realmente estão, meus irmãos? Não, mas eles vão para a igreja. Você tem certeza que somente vão? São frequentadores de igreja, mas estão indo para a igreja fazer o quê? Estão indo para a igreja para fazer como um clube? Porque lá na igreja tem os amigos, porque lá na igreja tem a turma da balada, a gente vai para a igreja, mas depois faz a bagunça e está tudo certo? Ou estão realmente transformados?
onde a gente pode pôr a cabeça no travesseiro. Vão para a igreja de manhã, mas estão se prostituindo, transando à tarde e à noite com a namoradinha? O que isso adianta? Isso não é mudança de vida, isso não é transformação. Aí daqui a pouco aparece com a barriga lá em casa. Ai, como é que isso foi acontecer? Ai, meu Deus, como é que eu não vi isso? Jesus agiu de acordo com a vontade do Pai, todos se maravilhavam. Jesus chega para um publicano e fala, segue-me. Ele não pensa duas vezes, ele levanta e segue. Porque via em Jesus o exemplo, via em Jesus a autoridade. Se não fosse a bondade do Senhor, eu teria perecido. Meu irmão, eu e você precisamos ter uma postura de filhos de Deus, para que as coisas caminhem de uma forma que seja plena, porque senão é tarde demais. Essa era a posição na qual o Filho de Deus tinha, na qual Davi, que conhecia a bondade de Deus, tinha, por isso ele não pereceria. Deus não chamou a gente para a gente ficar chorando e sofrendo, meus irmãos, mas Deus nos chamou para que a gente viva a vida plena. Os princípios deles precisam ser respeitados. E quando a gente vai respeitando tudo isso, as coisas caminham de uma forma boa, porque nós influenciamos positivamente. Cadê as moças da igreja que deixam claro às demais amigas que elas devem se guardar até o dia do casamento para os seus maridos? Mas muitas vezes as moças da igreja, elas têm vergonha de poderem dizer que são virgens, porque, nossa, que vergonha ser virgem. Como se isso fosse vergonha. Vergonha é não respeitar a Deus. E quando chegar naquele dia, você vai se entregar à pessoa que você ama, ele não ser o primeiro, ela não ser a primeira na sua vida. Porque às vezes, pessoal, está mais passada de que corre mão de quartel, como diz o outro. Tem coisas que a gente precisa entender, pessoal. Porque são coisas que na hora a gente não pensa. Mas depois, quando você está com aquela pessoa que está ali diante de você no altar, para você viver o resto da vida, vai ser. E aí depois, como é que vai ser a sinceridade? E aí depois, como é que são as questões do dia a dia? E se há alguma crise no relacionamento? Como é que vai ser? Quando vierem questionamentos dentro da intimidade do casal, como é que vai ser? Porque todas essas coisas existem, pessoal. Todas essas coisas acontecem. E às vezes as pessoas não pensam nisso. Como é que você vai se posicionar como tal? Quantas pessoas hoje não têm vivido uns revivals aí, através começou no Orkut, depois foi para o Facebook, Instagram, essas coisas todas, porque vê aquela pessoa que um dia teve envolvimento e aí já começa a passar um monte de minhoca na cabeça. Quem nunca teve nada, passa alguma minhoca na cabeça? Não, porque ele está livre, não tem vínculo, mas aquele que tem, fica. E aí, pessoal, aqueles que são fraquinhos e não sabem controlar, querem voltar a viver essa entrega. E aí é onde você tem tanto lar destruído, tanta família destruída, é onde as pessoas passam por tantos problemas desnecessários ou enfrentam lutas que não precisavam enfrentar. Ô pastor, é muito duro falar sobre isso, mas é importante que a gente saiba, meu irmão, e se desperte para alguns pontos que às vezes passam desapercebidos, mas depois a gente enfrenta a luta. Se não fosse a bondade de Deus, eu teria perecido na terra dos viventes. Deus é tão bom que Ele permite que a gente ouça isso para refletir sobre isso, porque nós temos uma vida inteira e um futuro pela frente. Quantos jovens não estão aqui nessa manhã, estão tendo a oportunidade de não errarem, para depois não carregarem um peso sobre as suas vidas ou terem que enfrentar no futuro batalhas, porque estão ouvindo e aprendendo, e Deus está sendo bom e mostrando para você. Não faça isso, porque lá na frente só vai dar dor de cabeça isso para você. Aí você vai ver que não vale a pena. Um minuto de prazer não vale a pena, porque você joga fora o melhor que Deus pode te dar. Você rompe aquilo que é comunhão. E quando comunhão está rompida, você é vulnerável. E nessa vulnerabilidade, você pode jogar tudo fora, pessoal. Tudo fora. Tudo fora. O Davi influenciou. Deus chamou a mim e a você para influenciarmos. A experiência que nós temos com Deus vai refletir na nossa vida. E isso vai fazer com que as pessoas que não creem em Deus, creiam em Deus. Que não acreditam no Senhor, acreditem no Senhor. Entendam que há realmente um futuro lindo. Enquanto a gente quer ficar ouvindo pessoas, pessoal, a gente fica cheio da nossa própria razão. Quando a gente parar para ouvir a Deus, a gente vai ver como isso é melhor. Quando eu era menino, eu falava como menino. Quem tem hoje 17, 18, 20 anos, não age mais como agia quando tinha 10. Quem tem 30 não age mais como agia como tem 20.
Quem tem 50 não age mais como agia como tem 40. Sabe por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo. Como é bom quando a gente tem alguém que nos orienta e nos mostra, porque daí a gente sabe um rumo a seguir. E Deus, na sua palavra, nos dá esse caminho e esse rumo a seguir. E nos mostra aquilo que é importante para cada um de nós. E isso é importantíssimo. Outra coisa, volta lá para Samuel 17. Outra coisa que fazia com que Davi, por conhecer a bondade de Deus, ficasse tranquilo. Meu irmão, entenda uma coisa, desafios todos os dias nós vamos enfrentar. Desafios são diferentes. Mas se eu e você estamos acostumados a caminhar com Deus, quando surgirem desafios novos, isso não vai nos tirar daquela posição de confiança. Isso não vai fazer com que o medo ou o temor tome conta do nosso coração. Porque a gente já está acostumado a lutar com Deus. No nosso dia a dia, a gente já está acostumado a ter experiências com o Senhor. Então, se tem um desafio a mais, é um desafio a mais. Você vai enfrentá-lo porque você sabe que você já venceu outros e você vai vencer também. Olha o que diz o versículo de número 33. Diz assim: porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e viu um leão, um urso, e tomava a ovelha do rebanho. E eu saía após ele, feria e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim ferirá o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi tinha relacionamento com Deus. Davi estava lá no campo apacentando as ovelhas, vinha o desafio, vinha o leão para querer pegar as ovelhas. Davi enfrentava o leão e matava. Davi estava lá apacentando as ovelhas, vinha o urso. Davi enfrentava o urso e o matava. Golias era mais um destes leões ou ursos que estavam tentando agora tocar nas ovelhinhas. Mas não eram agora as suas ovelhinhas, os seus animais, eram as ovelhas do rebanho do Senhor. Então ele entendia, é mais um desafio que eu tenho pela frente. Primeiro, o formato do desafio era um leão. Depois, o formato do desafio era um urso. Agora, o formato do desafio era um homem gigante, forte, treinado para a guerra. Meu irmão, o diabo pode só querer mudar o cenário que ele lhe enfrenta, mas a maneira que você vai enfrentar é a mesma. É com confiança, é com temor. Quem vive uma vida diária de busca a Deus, meu irmão, não se assusta diante das batalhas e das pressões da vida. Porque, às vezes, vem o mal num formato diferente, mas você sabe, Deus está contigo do mesmo jeito. É mais uma luta, é mais uma batalha. E da mesma forma como na força do Senhor você venceu as outras, você também vai vencer essa. Você não está relaxado. Não. Você está firme. Você sabe que precisará do seu empenho, precisará da sua determinação, precisará de coragem, precisará de santidade, precisará orar, precisará jejuar, precisará travar uma batalha. Mas você já sabe o caminho a fazer. Você já tem uma base para poder seguir. Não é algo diferente. É algo que você já experimentou. Então você vai saber como fazer, você vai saber como se posicionar. Vive esse relacionamento diário com Deus. Experimente diariamente da bondade de Deus, porque se não for isso você vai perecer. Quando surgir algo novo, você não vai saber para onde ir, meu irmão. Vai ficar igual a barata tonta no meio do caminho. E para onde que eu vou agora? E aí você fica desesperado. Quando você vive um relacionamento diário com Deus, as batalhas novas surgem. Surge o leão, surge o urso. O leão tem um tipo de habilidade, o urso tem outro tipo de habilidade. Golias tem outro tipo de habilidade. Mas ele sabe, são batalhas que eu preciso enfrentar. E enfrentando na força do Senhor, eu as vencerei. Amém? Agora, outra coisa que é importante, já que você vai ter que batalhar e você está vivendo com Deus, uma coisa você tem que ter certeza. Como foi que você venceu todas as batalhas? Se você parar para perceber, você vai entender que você venceu todas as batalhas. Quando você orou, quando você buscou de Deus uma revelação, quando você se consagrou, quando você fez uma campanha de fé. Você vai ver, todas as batalhas você venceu se aproximando de Deus. Ninguém vence uma batalha se afastando de Deus. A gente vence uma batalha como? Se aproximando de Deus. Davi, quando foi para a batalha, olha só o que aconteceu. Versículo de número 38, olha só.
E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E tirou Davi aquilo diante de si. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Lute com as armas espirituais que Deus te dá. Lute com as armas na qual o Senhor tem revelado na palavra dele. Lá em Efésios, no capítulo 6, o Senhor ele nos mostra a armadura dele na qual devemos vestir. E nós precisamos se revestir dessa armadura. Lá ele descreve todos os elementos que nós precisamos usar para estarmos preparados para enfrentar a batalha. Você quer ver? Vamos ler lá Efésios 6, só para trazer a memória rapidamente e você se recordar de como devem ser as vestes para você ir para uma batalha. Efésios, capítulo de número 6, o verso é o de número 10. Efésios, capítulo de número 6, o verso é o de número 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É em Deus que você busca força. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê? Firmes. E ele fala: estáis firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, aqui está como é que você vai se preparar para a batalha. O Davi, como é que ele enfrentou o leão e o urso, as batalhas da vida? Foi ele e Deus, com aquilo que Deus tinha dado para ele. Agora, o rei estava querendo dar uma veste diferente, aquela que para os homens é a veste apropriada. Meu irmão, o que você precisa para vencer as batalhas é conhecer a bondade de Deus e ir na força do Senhor. Porque às vezes a gente quer se revestir de tanta humanidade, só que se revestindo dessa humanidade nós vamos ficar engessados. Nós não vamos ter a mobilidade que a gente precisa para ser bem sucedido na batalha. Tem gente que está trazendo tanta teoria humana para a sua vida, pessoal, que ele não consegue mais ter vida com Deus, porque as coisas humanas já encheram todo o espaço. Não há mais espaço para nada de Deus na vida. Não, isso eu já sei. É você chegar na igreja, vai começar a pregação, o pastor ele abre a Bíblia e fala: vamos ler o livro tal, o capítulo tal. Ah, isso aí eu já sei decor. A pessoa nem presta mais atenção na pregação, porque ela já se encheu tanto de uma fome e um entendimento humano, que ela não é disposta para entender algo mais que Deus pode trazer para ela. Cada palavra na Bíblia Sagrada, meu irmão, tem um valor muito grande. Cada letra na Bíblia Sagrada tem um valor muito grande. E nós precisamos observar tudo isso. Quando a Bíblia começa no princípio, Deus pode, nessa palavra no princípio, trazer, meu irmão, um entendimento tremendo para a nossa vida. Coisas que muitas vezes a gente despreza. Eu me lembro uma vez, estávamos fazendo uma campanha, um ato de fé, e nós estávamos entregando uma palavra para as pessoas, mas eu não estava entregando um versículo, eu estava pegando uma folha da Bíblia Sagrada e estava dando às pessoas. E nós fizemos isso por muito tempo. E uma senhora um dia chegou para mim, nós estávamos já na 11ª semana da campanha, e ela chegou para mim e falou assim para mim: pastor, Deus não está falando nada comigo nesses textos que eu estou recebendo. Nada. Porque todas estas 11 semanas que passaram, eu só peguei genealogia. O fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que... Aqui não tem revelação nenhuma para a minha vida. E eu disse para ela: e a senhora, já gerou uma vida que tanto deseja? Meu irmão, a mulher baixou a cabeça e começou a chorar, porque ela era estéril. E Deus está mostrando para ela sobre geração.
E ela não está entendendo que Deus está mostrando para ela que ela seria produtiva. Porque na cabeça dela, quem que lê genealogia na Bíblia? O fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou bertano. Quem que quer ficar lendo isso aí, pessoal? Mas naquele momento Deus está mostrando para ela. E ela não se atentava para isso. Às vezes, pessoal, nós estamos tão cheios de nós mesmos que a gente não se atenta para isso. Diante dos homens, nossa, olha só, imagina no acampamento, Davi está vestindo a veste do rei, ele está indo com a armadura do rei, olha só, que honra que o rei deu para ele, o rei deu a própria armadura, olha só que coisa maravilhosa. Mas para Davi aquilo ali seria a derrocada da vida dele, porque se não fosse a bondade de Deus, ele pereceria na terra dos viventes. Você está esperando bondade do homem, meu irmão? Você está errado. Isso vai atrapalhar você. Mas ninguém faz nada para mim, meu patrão não me dá aumento, ninguém me valoriza. Você está esperando em homens, tu vai se frustrar. Espera em Deus, meu irmão. Quem vai te abrir a porta? É Deus. Quem vai te prosperar? Deus. Quem vai te honrar? É Deus. Quem vai te dar condição para pagar as dívidas? É Deus. Espera no Senhor. Espera com paciência no Senhor. Ele vai honrar você, Ele vai te abençoar. Para de ficar usando a armadura dos outros, pessoal. Luta com as armas que Deus te deu. Pastor, mas eu estou devendo, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele empréstimo a juros de 50%. Meu irmão, você não está aguentando pagar 100 juros, imagina com juros de 50%. Está perdido, pessoal. Vai acabar, vão arrancar até as partes íntimas suas daqui a pouco, porque acabou tudo. Vai para onde? Não. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz, nunca vi um justo passar fome, nem sua descendência mendigar o pão. Deus, eu fiz um investimento que deu errado. Deus, eu agi sem consultar o Senhor nisso. Pai, tua misericórdia é grande, mova-se nessa causa. Me dá condição. Quando você luta com as armas de Deus, meu irmão, Deus muitas vezes vai mover o coração do credor a perdoar a dívida para você. Deus vai mover a ponto de te prosperar e dar condição de você poder pagar aquela dívida. Deus vai mover o coração para que você consiga fazer um acordo e você consiga honrar aquele acordo dentro que você tem, sem precisar gastar um centavo a mais de juros. Deus pode fazer isso na tua vida, meu irmão. O que você precisa é simplesmente crer. Luta com as armas que Deus te deu e para de querer lutar com armas humanas. Às vezes nós esperamos muito de homens e dependemos de homens, mas precisamos depender da bondade de Deus. Davi conhecia essa bondade, por isso não perecia. Ele sabia que Deus estava com ele. Eu não preciso dessa armadura. O que eu preciso é ir com o que eu tenho. Deixa eu pegar minha fundinha aqui, porque é dessa forma que eu estou acostumado a lutar. É dessa forma que eu batalho. É assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu batalho, é na presença de Deus. É orando, é jejuando, é se consagrando. Sabe por quê? Davi entendia uma coisa, meu irmão. A principal batalha você vence é no mundo espiritual, não é no mundo físico. Tem gente que está invertendo as coisas, quer vencer no mundo físico. Não adianta. Não, eu não aceito mais que ou você para de beber, ou então não sei o que, bababá, não quero mais ver você no bar, no boteco, tá bom. Então não vou mais no boteco, mas vou beber aqui em casa. Ai, graças a Deus, meu marido não está no bar, consegui arrancar ele do bar, mas não arrancou do inferno ainda. Ainda está bebendo, ainda está... Não arrancou, pessoal. O que adiantou querer ter uma batalha, vitória no mundo físico? O Davi entendia que a batalha é no mundo espiritual que você trava. E é lá, meu irmão, que você vence. Davi tinha a visão espiritual de todas as coisas. E foi isso que nós buscamos nessas semanas, que o Senhor abrisse a nossa visão espiritual. Para que a gente entenda e vença no mundo espiritual, porque naturalmente no mundo material vai se manifestar na nossa vida. Verso de número 45. Olha só o que diz aqui. Volta lá para Samuel 17. Verso de número 45. Olha o que diz o texto sagrado. 1 Samuel 17, 45. Diz assim, meus irmãos... Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão,
e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Diga aleluia. Pronto, meu irmão. Davi não estava, eu vou acabar com você porque esse cara sou eu, porque eu sou tal. Não. Hoje o Senhor está te entregando nas minhas mãos. Ele entendeu, meu irmão, a batalha pertence a quem? A batalha pertence ao Senhor. Glória a Deus por isso. Davi conhecia a bondade de Deus. E por isso ele não perecia. Por isso ele venceu esse gigante. O final dessa história nós já sabemos. Ele botou aquele grandalhão no chão. Ele livrou Israel da mão dos filisteus. Deus deu a vitória. Meu irmão, tenha essa visão cristã nas batalhas. Busque a bondade de Deus na sua vida. Porque se você conhecer a bondade de Deus, e volto a dizer, a bondade de Deus se dá na revelação da palavra, do entendimento que Ele traz à nossa vida. Se você conhecer a bondade de Deus, você nunca vai perecer. Mas você, meu irmão, vai poder ter todos estes aspectos na sua vida. A tua perspectiva de tudo vai ser diferente. Você vai ver oportunidades em todas as dificuldades. Você não vai parar por causa da oposição das pessoas. Você vai manter a confiança e vai transmitir confiança a todo mundo que está da sua volta. Você vai ter tranquilidade para enfrentar as batalhas porque você já caminha na presença de Deus diariamente. Você não vai lutar com armas humanas, mas vai lutar com as armas que Deus te dá. As armas espirituais que são poderosas para desfazer os conselhos do inferno. E você, meu irmão, vai conseguir enxergar tudo de forma espiritual. E aí você vai saber que agindo dessa forma, você vai vencer. Quando a gente entende isso, tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Eu já contei para vocês um caso que eu passei. Isso aconteceu lá na nossa sede em São Paulo. Eu estava fazendo um culto. E aí, meus irmãos, quando terminou o culto, eu fui atender as pessoas. Eu atendi uma senhora, estava com um problema. Ela era amigada com um rapaz, esse rapaz bebia muito. E ele chegava em casa transtornado. E quando ele estava sob efeito do álcool, ele era muito agressivo. E ela chegou e começou a conversar comigo. Eu disse para ela, olha, você tem que começar a ver o seu companheiro de uma forma diferente. O seu companheiro não é um demônio, mas é um demônio que está usando a vida dele. E quando ele acaba bebendo, né, ele acaba sendo possuído por esse demônio, e esse demônio é que tem falado na boca dele. Eu disse, quando ele não bebe, ele não é uma pessoa calma? É. Ele não é uma pessoa amorosa? É. Eu falei, mas quando ele bebe, ele se transforma, não é? Eu falei, então, é por causa disso. É através disso que Satanás entra na vida dele. Então, para de brigar com ele, de lutar com ele. Quando você vê que ele chega assim, saiba, é um demônio. Não adianta você querer lutar com ele, você tem que lutar contra o demônio, né, e lutar de uma forma espiritual. E aí, vem na igreja, faz uma campanha, amanhã tem um culto, isso foi na terça, na quarta amanhã tem culto da família, vem lutar aqui pela família, porque isso vai ser bênção para você. Meu irmão, no outro dia, eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei muito feliz, porque no dia da quarta-feira era culto da família, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui terminar a reunião, e quando eu estou terminando a reunião, eu vi a senhora no meio daquela multidão sentada do lado de um senhor. Eu fiquei todo feliz. Eu falei, poxa, olha só, já veio para a igreja com o marido. Que bênção, né? O companheiro. Quando terminou a reunião, falei, Deus abençoe a todos. Ela levantou e falou assim, tchau, pastor. Toda feliz, né? Que o marido estava do lado. O homem levantou. Meu irmão, o homem era alto, hein? A Mará tinha uns 2 metros de altura. Ele levantou, veio na minha direção e falou assim, eu vou te mostrar quem que é o demônio agora. Meu irmão, e para segurar aquele homem, vou dizer para você, eu deixei os obreiros ali, deixa. Quando ele acalmou, eu falei, o que aconteceu? Vou contar para você. O homem chegou, ele estava meio alto aquele dia, mas não estava tanto. E aí, ele começou a brigar com ela. Ela falou, bem que o pastor falou que você é um demônio mesmo. Acabou, o homem ficou bravo, queria me matar, pessoal. Ele não entendeu, ela também não entendeu, né?
Mas hoje você entende, e graças a Deus por isso. Nós vamos travar a batalha de uma forma que seja plena, e Deus vai nos abençoar. Você quer contar com a bondade de Deus na tua vida? Quem quer contar com a bondade de Deus? Você nunca vai perecer por isso.